Salve, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem. E a gente vai começar a aula de hoje, né? Continuando a falar sobre os Estados Unidos. A gente vai continuar falando sobre os Estados Unidos. Então a gente vai abrir o livro na página 111. E lá está escrito expansão para o Oeste. Eu vou ler o texto. Eu vou acrescentando algumas coisas importantes que eu achar no texto. E no final, eu vou explicar um negócio que o texto não fala, mas que eu peço lá no Moodle para vocês escreverem, beleza? Eu peço, isso é uma das questões que eu botei no Moodle, é a questão letra... Deixa eu até pegar aqui para ser bem exato. Letra D. A questão D é bem importante, então é importante que vocês assistam o máximo possível. Algum lugar aqui apareceu um mapa dos Estados Unidos, que é aquele mapa mesmo da aula passada, Estados Unidos, as 13 colônias. Se você pegar Estados Unidos, as 13 colônias, vocês vão ver que todas elas estão muito próximas do Oceano Atlântico, né? Porque os ingleses vinham de barco do Oceano Atlântico em direção aos Estados Unidos, então eles não deram a volta, né? Eles não foram pelo Oceano Pacífico, que era muito mais longe. Então, como esse mapinha virou esse que vocês estão vendo agora, que é o mapa atual dos Estados Unidos, né? Cara, é bem grande a aula de hoje, tá? Então, paciência. Você está vendo os Estados Unidos, você está vendo que ele está em cores aqui. Um laranja ali bem na direita, ali perto do Oceano Atlântico, depois o roxinho, o roxo mais escuro embaixo, aí depois o laranja um bege, depois um verde claro, um verde escuro, um roxinho claro e um vermelho. Cada cor dessa tem uma importância para a gente entender, e eu vou explicar cada cor no final. Após a independência, agora vamos ler. Após a independência de 1776, o governo estadunidense, novamente essa palavra chata, deu início ao processo de expansão territorial para o oeste, justificado pela doutrina Destino Manifesto. Alguns usam o nome como doutrina, outros como ideologia. Eu uso como ideologia, inclusive as perguntas lá no Moodle são feitas usando a palavra ideologia. O que o Destino Manifesto falava? Que os estadunidenses, os americanos, eram escolhidos por Deus para se apropriar de terras entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, ou seja, o coast to coast, ou costa a costa, da costa dos Estados Unidos, da costa leste, perto do Oceano Atlântico, até a costa oeste, perto do Oceano Pacífico, onde deviam construir uma grande nação. A gente não pode negar que eles conseguiram. Só que a que custo? Essa ideologia, aliada à ideia de superioridade racial anglo-saxã, lembra os anglo-saxônicos, os ingleses, os franceses? Foi usada por um longo tempo para justificar não só o expansionismo, não só o crescimento, né, que até aí nada de mal, mas também o extermínio de indígenas. Eles achavam que os indígenas, como eles não conseguiram fazer que aquela terra fosse produtiva, que aquela terra crescesse como uma grande nação, eles não eram merecedores de estarem lá. Então isso dava na cabeça deles que eles podiam matar os indígenas americanos. Muitos eram contrários a essa doutrina, óbvio, né? Especialmente na porção norte dos Estados Unidos, nos estados do norte, que eram realmente estados mais avançados, não só economicamente, mas também de pensamento. Tanto é que de lá que sai a abolição da escravatura, por exemplo. Mas o discurso era usado para conquistar territórios. O discurso ele colava com a maioria das pessoas, né? A expansão territorial envolveu compra de territórios da França, aí começa a entrar aquelas coresinhas que eu falei anteriormente, da Espanha. Tratados de cessão com a Inglaterra eram territórios que eram da Inglaterra, que com conversa eles passaram a fazer parte dos Estados Unidos. Conflitos com o México, ou seja, parte em alguns estados dos Estados Unidos foram ganhos na guerra contra o México. A gente vai estudar melhor essas guerras quando nós estudarmos a América Latina e estudarmos o México. A gente vai estudar o México, exclusivamente o México. Então, quando estudar o México, eu vou falar um pouco mais. Inclusive, tem um estado nos Estados Unidos chamado Novo México. Adivinha de onde ele era? Expulsão, matança e confinamento de indígenas em reservas. Na época não eram reservas, na época era só terra no litoral. E o processo completou-se em cerca de 60 anos, quando foi atingida a costa do Oceano Pacífico. Olha só, os estados em laranja eram os Estados Unidos de 1783, aqueles das 13 colônias originais. Aí em begezinho
são os estados cedidos pela Inglaterra, não só estados, territórios. Se você olhar lá em cima, no território de Minnesota, ele está dividido em 2. Aí nós temos o verde claro, que é... O verde claro não está aqui. O verde claro não está na legenda, muito bem feita essa legenda. Mas os estados em verde claro foram os estados dominados pelos Estados Unidos nessa expansão. Foram as regiões que foram sendo dominadas através dessa expansão de territórios, entre aspas, selvagens, onde não viviam ninguém, segundo os americanos, mas viviam indígenas lá. Depois o verde escuro, província mexicana anexada em 1845, que é o Texas. Os estados cedidos pela Inglaterra em 1843, então a Inglaterra cede estados por 2 vezes. Alguns foram cedidos pela França. Lembra daquele verdinho claro? Não, pode ver que aquele verdinho claro, ele é cortado reto. São estados com divisões retas. Tanto o verde quanto o roxo, tá? Então, nesses casos, desses estados especificamente, que tem essas divisas retas, é um pouco mais fácil de entender, porque parte deles faziam parte da França, outra parte da Espanha, que depois virou México e depois virou Estados Unidos. Olha só a confusão. Então, e também foram partes conquistadas pelos americanos, partes que não eram, entre aspas, de ninguém, eram selvagens, como eu falei anteriormente. Então, essa parte ali de Illinois, Wisconsin, Tennessee, Kentucky, Mississippi, para o oeste, que a gente chama de lado oeste dos Estados Unidos, justamente por causa do rio Mississippi, a gente vai estudar ele um pouco mais para frente, a região oeste dos Estados Unidos ela tem essa divisão. Parte foi cedida pela Inglaterra, em vermelho, outra parte cedida pelo México, obviamente depois de uma guerra. Então os estados foram anexados e comprados e dominados, tudo meio que junto, assim. Tudo meio que, do Mississippi para frente, foi tudo meio que embolado. E a Flórida foi comprada da Espanha, em 1819. Lá deu dinheiro. Se você ir até a Califórnia, México, Novo México, Arizona, várias cidades não tem nome em inglês, mas sim em espanhol. A maior cidade delas, a maior cidade da parte oeste dos Estados Unidos, chama-se Los Angeles. É inglês isso aí? Não, é em espanhol, significa os anjos. Se fosse em inglês, seria The Angels, né? No Texas, uma das maiores cidades do Texas chama-se San Antonio. É Saint Anthony? Não, é em espanhol, é Santo Antônio em espanhol, San Antonio. E várias outras cidades. Tem uma cidade muito interessante na Califórnia, eu acho muito engraçado, o nome dela é Escondido. Sim, em português mesmo, Escondido. Porque portugueses foram para lá. Então, essa dominação é muito grande. O Alasca foi comprado da Rússia, porque tinha petróleo, os americanos queriam, a Rússia comprou, e o Havaí foi anexado em 1898, simplesmente eram mais umas ilhas lá, que os americanos usavam como porto da Ásia, né? Porque a viagem da Ásia, ali, Japão, China, até os Estados Unidos era muito longa, então eles começaram a dominar algumas ilhas ali naquela região, a principal delas, o principal arquipélago, o arquipélago do Havaí, que foi anexado em 1898. Mas, professor Felipe, o que fazia pessoas, além da doutrina Monroe, além dessa ideia do Destino Manifesto, a doutrina Monroe é outra coisa que eu vou falar mais pra frente, errei feio. Do Destino Manifesto, além do Destino Manifesto, o que mais fazia as pessoas saírem de cidades como Nova York, como New Jersey, como Filadélfia, Boston, cidades grandes, bem desenvolvidas, com empregos, para uma boa qualidade de vida para o século XVIII, para ir para o meio do nada, para onde não morava ninguém? 2 motivos. O primeiro, ouro, muito ouro. Era uma região onde tinha muito ouro e as pessoas iam lá em busca de uma vida melhor. E segundo, o governo americano da época, o governo dos Estados Unidos, disse o seguinte: mandou soldados, mandou exército para lá demarcar terras, fazendas gigantes. Falou, quem chegar primeiro, a terra é sua. Muita gente enlouquecida, principalmente gente pobre, enlouqueceu e correu o mais rápido possível para ter sua terra e criar gado, plantar, enfim. Ali surge também o Oeste Selvagem, aquela coisa de Velho Oeste que a gente vê em desenho, em filme. Muito por causa disso, virou uma terra meio sem lei, meio que sem como ser organizada.
é bem interessante. Então, o motivo que fez as pessoas irem para lá era o do dinheiro. Era ouro, porque era uma região de muito ouro, muitas minas de ouro, ouro e prata, e também pela terra que foi lhes dada gratuitamente pelo governo, né? Isso tudo formou um mapa populacional dos Estados Unidos, que é este mapa que você está vendo. Está vendo o mapa? Que bonito? Densidade demográfica dos Estados Unidos. Se você notar bem, a parte oeste, ela tem menos gente que na parte leste. Se você tirar ali Los Angeles, Anaheim, San Bernardino, San Diego, você não tem uma densidade de mais de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Você não tem. Você vai ter essa densidade muito grande em Chicago, em Washington, em Pittsburgh, em Nova York, na Filadélfia, em Washington, em Miami. Porque é ali que os Estados Unidos começa. Ele corre para a região oeste. E também porque na região oeste, na região onde você lê, onde está Phoenix, por exemplo, que é Phoenix, né? Fala Phoenix. Ali aquela região é uma região de bastante, tem 2 desertos, o deserto de Nevada ao norte e também o deserto do Arizona, onde bem exatamente, Phoenix fica bem no meio do deserto do Arizona. Então tem também esses problemas. Mas o principal motivo é as pessoas queriam ficar no leste. Foram malucos, são alguns malucos que foram pro oeste enlouquecidamente, né? Então, ó, no ano de 2017, já a página 112, né, o mapa que você vê aqui também está lá, os Estados Unidos abrigavam a terceira maior população do planeta e também abriga até hoje, atrás apenas de Índia, da China, que é a primeira, com 1 bilhão e 400 milhões, e da Índia, com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Os Estados Unidos é o terceiro, com mais ou menos 324, 300... Hoje, em 2020, está quase perto dos 330 milhões de habitantes, distribuídos irregularmente pelo território, como todo o país do mundo. Há grandes concentrações populacionais nas regiões de ocupação mais antiga, como eu falei anteriormente, e de maior desenvolvimento urbano, como Los Angeles. Los Angeles é uma cidade que cresceu muito por causa do ouro e da madeira que tinha lá. E também depois do ouro, madeira e também a expansão agrícola daquela região fez com que Los Angeles se tornasse a segunda maior cidade dos Estados Unidos, atrás apenas de Nova York. No nordeste do país, destaca-se uma das maiores metrópoles do mundo, a Boswash. Uma metrópole não, megalópolis. Megalópolis é quando você tem uma região tão grande de urbana que 2 metrópoles se encontram. Ou seja, onde 2 ou mais metrópoles estão numa parte que elas... É como se fosse uma cidade. Se você olhasse do Google Earth, do Google Maps de cima, como se fosse uma cidade só. Mas são várias grandes cidades, 2, 3, 4 grandes cidades, 2 metrópoles, 3 metrópoles. Elas formam uma megalópole, uma gigante, uma região gigante de cidades. A maior megalópole do mundo fica nos Estados Unidos. Essa megalópole chama-se Boswash, que ela começa na cidade de Boston e termina na cidade de Washington, ou vice-versa, começa em Washington e termina em Boston. A forte concentração populacional também nas regiões dos Grandes Lagos, com destaque para as cidades de Chicago e Detroit. Detroit chegou a ser a cidade mais rica dos Estados Unidos no início do século XX. E na costa oeste, entre o Oceano Pacífico e as Montanhas Rochosas. Nessa região localiza-se uma megalópole entre as cidades de São Francisco e San Diego, onde Los Angeles está no meio, que é a megalópole chamada de San. Nota que a primeira sílaba de cada metrópole forma a megalópole. Boswash. Tem uma chamada Shipits, que é entre Chicago e Pittsburgh. Tem São Francisco e San Diego, pega a Califórnia quase de norte a sul inteira, onde está Los Angeles, está no meio, que é San. A Boswash, de Boston até Washington, tem Nova York no meio. Olha que negócio gigante. São áreas densamente povoadas. Professor, o Brasil tem uma megalópole? Não, ainda. Nós teremos a San Rio, ou Rio São, que é entre São Paulo e Rio de Janeiro. Logo criaremos uma megalópole entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas os Estados Unidos é o nosso foco. Vamos lá. Então nós temos essa ocupação populacional nas grandes cidades e de cidades de regiões mais antigas, de ocupações mais antigas. E, obviamente, em grandes densidades demográficas, em locais onde há maior riqueza, como São Francisco, Los Angeles, San Diego,
Pittsburgh, Nova York, onde tem as grandes indústrias, as grandes fábricas e também onde é o centro financeiro e nervoso do país. Ou seja, as pessoas moram em locais onde há maior chance de emprego, a maior chance de qualidade de vida, né? Isso não é diferente em nenhum país do mundo, não seria diferente nos Estados Unidos. País de muitos imigrantes. Nova York, eu estava olhando já a imagem que eu vou passar daqui a pouco. Os Estados Unidos é um país que foi construído por imigrantes e ainda é um país que recebe muitos imigrantes do mundo. Os Estados Unidos hoje é o país que mais recebe imigrantes em todo o mundo. De todos os países, os Estados Unidos é o que mais recebe gente de fora. Inclusive, muita gente, eu vou falar isso numa aula futura, muita gente tentando entrar lá ilegalmente, sem a documentação correta. Desde a independência, em 1776, os Estados Unidos recebem muitos imigrantes de várias partes do mundo. Somos eles os descendentes dos colonizadores europeus, dos povos nativos e dos africanos. Esses, em grande parte, escravizados e levados para fazendas dos estados do sul durante a colonização. No século XIX, os Estados Unidos receberam fluxos significativos de imigrantes, principalmente irlandeses, alemães, ingleses e italianos, em busca de melhores condições de vida. A Europa, na época, passava por uma grande mudança. Então, o que acontece? Países como Irlanda, Itália, Alemanha, Inglaterra, eram países que estavam em uma mudança muito grande. Para ter uma ideia, a Alemanha é mais nova que Brusque. Isso é uma aula para o ano que vem, uma aula para o 9º ano, mas você vai entender que a Alemanha é mais nova que Brusque. Brusque é alguns poucos anos mais velho que a Alemanha. Por quê? A Alemanha, Itália, Inglaterra não eram um país ainda até o início, até a metade do século XIX. Eram vários pequenos paisezinhos, vários pequenos paisezinhos. A Itália eram, se eu não me engano, 14 ou 12. A Alemanha eram 7 países diferentes que se juntam e formam uma grande nação. Durante essa junção não foi muito legal. Muitas pessoas ficaram pobres. A Irlanda mesmo entrou em colapso. Então a ideia era, ou nós vamos para a Inglaterra, que era o país da Europa que mais se conseguiu se organizar, ou nós vamos para os Estados Unidos, um país enorme, grande, com muitas oportunidades. The land of the free, a terra da liberdade. The land of the opportunities, a terra das oportunidades. Era assim que os Estados Unidos era chamado na época. A imigração europeia foi fundamental para ocupar os territórios conquistados no oeste. Lembra que eu falei que você podia pegar o ouro que você quisesse e também a terra que você quisesse, que o governo te dava? Isso chegou na Europa. Os caras lá pobres, vivendo em um país sem uma grande perspectiva, ouviram que você poderia ir para os Estados Unidos e ter uma boa vida. Então os caras pegaram o primeiro barco que viram pela frente e foram. A imigração europeia é fundamental para ocupar territórios oeste. Para incentivar a presença dos imigrantes e garantir-lhes a propriedade de terras, é o que eu estava falando há pouco tempo, o governo criou a lei conhecida como Homestead Act, ou Ato de Propriedade Rural, que vendia terras aos interessados por preço simbólico. Eu falo davam, porque era davam, tipo, $1 você compra a sua terra. Na verdade não chegava a $1, era questão de centavos. Existem registros que pessoas compraram terras por incríveis 2 centavos. Mais ou menos o preço na época de um copo de água num bar. Muitos imigrantes europeus, especialmente ingleses e alemães, beneficiaram, obviamente, dessa lei, eles não são burros. Grande parte dos imigrantes, sobretudo os irlandeses e italianos, permaneceu nas cidades da costa leste. Mão de obra barata para a indústria e a construção civil, ou seja, dinheiro. E é muito interessante que não só italianos, irlandeses, mas também asiáticos, como coreanos, chineses, gente da Europa e da Ásia inteira, foram para os Estados Unidos e criaram seus próprios bairros. Aqui, tá vendo essa imagem que deve estar em algum lugar aqui? Nova York deu 2 regiões que foram criados 2 bairros. Chinatown, onde morariam, obviamente, os chineses, e Little Italy, onde moraria, obviamente, os italianos. Tem também Little Seul, que morariam os coreanos. Seul, a capital da Coreia. Então, existem várias. E Chinatown também dividiu um pouquinho ali com os japoneses que chegaram. Né? Chinatown, cidade chinesa, ou cidade da China, e Little Italy, pequena Itália. E são bairros, curiosamente, bairros vizinhos, que já foram muito pobres e agora tem ali uma classe média interessante. Por que esses bairros foram criados? Para manter mais ou menos o padrão de vida cultural desses imigrantes. Olha,
Você pode viver como na Itália, em Little Italy. Você pode viver como na China, em Chinatown. Na cidade de Miami, tem a cidade chamada Calle 8, ou Rua 8, que na verdade não é só rua, é um bairro. Um bairro chamado Rua. Que é onde vivem os cubanos que fugiram de Cuba, do regime socialista e ditatorial de Fidel Castro, para morar em Miami. Lá eles criaram um bairro, que eles podem viver como americanos, com uma boa qualidade de vida dos americanos, mas com aspectos culturais, como festas, música, forma de vida, alimentação dos cubanos. Mesmo aconteceu em Chinatown, mesmo aconteceu em Little Italy. Existem Chinatown em várias cidades. Existem Little Italy em várias cidades dos Estados Unidos. Deu para entender essas questões que eu quis passar? A aula de hoje foi essa, grande, eu sei, provavelmente passou dos 20 minutos. Que a minha edição aí vai ficar próximo dos 20 minutos. Espero que tenham gostado, façam tudo que eu pedi no Moodle, façam todas as atividades e até a próxima.